é face a face com o medo. Então eu quero, junto com a igreja, só ler esse versículo, que é de Gênesis 32, verso 31. Gênesis capítulo 32, verso 31. O título da mensagem é face a face com medo. Diz assim: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Novamente, Gênesis 32, verso 31. Título da mensagem: face a face com medo. Diz assim: nasceu-lhe o sol. Quando é que nasceu o sol? Quando ele atravessava Peniel. E o que aconteceu quando nasceu o sol e quando ele atravessava Peniel, quando nasceu o sol? E mancava por causa da coxa. Pai bendito, Pai amado, Senhor de toda glória, Pai, de toda graça, Senhor dessa igreja, dono da nossa vida, dono, Senhor, desse local, dono do nosso coração, dono de tudo que temos e que somos, Senhor. Que nesse momento, Senhor, o seu nome seja reverenciado, Pai, como é sempre feito, Senhor, nesse local, em todo o tempo, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa agir nessa casa, agir na vida das pessoas que vão ouvir essa mensagem, ou que estão ouvindo, Pai, em algum momento, Pai. Em nome de Cristo, que o Senhor possa alcançar o máximo de pessoas, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, libertação através dessa mensagem, cura através dessa mensagem, Pai. Para isso que o Senhor possa me usar e que eu não possa atrapalhar, Senhor, nada, Senhor, daquilo que Tu queres falar ao coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Então que o Senhor possa produzir, Senhor, tudo aquilo, todas as benesses, Senhor, que são feitas, Senhor, através da Tua palavra, para que possa, Senhor, o homem ser liberto, Pai, para que o homem seja totalmente, Senhor, liberado, Senhor, do medo, do pavor, Senhor, da ansiedade, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, que possa ser uma palavra, Senhor, de resposta a uma oração, uma palavra de resposta àquilo que, de repente, meu irmão, minha irmã, tem orado tanto, Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, algo, Senhor, diferente na vida do meu irmão, da minha irmã, nesse momento, Senhor. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Qual é a definição de medo? Qual é a definição de medo? O medo, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, o medo não é algo que foge do natural. O medo é algo natural. Pastor, é mesmo? O medo é algo natural. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Então, quando você tem medo, vai te proporcionar um estado de alerta. E aí você vai demonstrar receio de fazer alguma coisa por conta do medo. Então, o medo é algo nosso, é algo intrínseco a cada um de nós. O medo é natural para o ser humano. Normalmente o medo ele ocorre por conta da gente se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Então a gente tem medo. Se a gente acha que tem algum tipo de ameaça física contra a nossa pessoa, a gente fica com medo. Se a gente acha que tem alguma ameaça psicológica contra a nossa pessoa, também ficamos com medo. O medo, em via de regra, ele começa com uma ansiedade. E a ansiedade é uma reação inicial, obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental que gera uma resposta de alerta no organismo. Então veja bem, o medo é algo natural. A ansiedade, essa reação inicial, ela dispara uma resposta fisiológica. Na ansiedade, nesse começo, nesse start do medo, essa ansiedade, o ser humano ele teme antecipadamente um encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Então você fica ansioso porque você não quer ou estar naquela situação, você não quer encontrar aquela pessoa, ou você não quer participar de algo. Então você fica ansioso, e esse é o start do medo, que novamente eu falo, é algo natural. Tem gente que trata o medo como se fosse uma grande doença, e o medo não é uma doença. Se você olhar um animal, e aí eu falo do animal irracional, quando ele fica acuado, quando ele fica com medo, ele tem o seu jeito de reagir. Quando ele se sente ameaçado, ele reage de uma maneira. O homem não é diferente. O homem tem uma ansiedade que gera um medo, e o medo, sim, ele pode gerar uma doença, ele pode se transformar em uma doença.
O medo é algo natural, mas que pode se transformar em uma doença. Não é quem tem medo é doente, mas o medo pode gerar e transformar a pessoa numa pessoa doente. De repente, uma fobia. Isso ocorre quando passa a comprometer as relações sociais, causar sofrimento psicológico à pessoa. Pronto. Nesse escalonamento aí do medo, a ênfase é o pavor. A pessoa começa a ter pavor. Então, assim, a gente pode traçar uma escala, de repente, de grau de medo, no qual o máximo está o pavor e no mínimo está uma leve ansiedade. Então, nesse norte aí de escalonamento aí do medo, entre a ansiedade aí e o pavor, a gente pode sim transformar isso tudo numa doença, mas pode ser algo que faz parte da nossa vida. Por exemplo, eu não gosto de ficar em lugar alto, eu tenho medo de altura. Eu fico na escada que subo aqui, eu fico com medo. Eu tenho medo, é algo natural, é medo meu. Eu tenho medo de ficar. Tem gente que tem medo de ficar dentro do elevador, com muita gente. Eu já vi gente olhar e o elevador está cheio de 3 pessoas, o elevador cabe 8, cheio de 3, aí a pessoa sair porque não consegue ficar dentro do elevador. Eu conheço gente que sobe escada porque não anda no elevador. Eu conheço gente que não gosta de andar aí de barca. Eu conheço gente assim, prefere pegar ônibus para ir para Niterói, em vez de pegar barca. Eu conheço pessoas que não pegam ônibus cheio, porque fica com fobia de estar no lugar fechado. Eu conheço gente que não gosta de pegar o metrô cheio, fobia. Não gosta de ficar enclausurado, fobia. Pois bem, tendo em vista essas primeiras construções, definições sobre o medo, eu quero trazer algo para a sua vida que é importante, algo de Deus para você em relação ao que tange essa reação, o medo e a vida de um cristão. Porque a maior mentira que tem, ou uma das maiores mentiras que tem no mundo cristão, é dizer que o cristão não pode ter medo, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser mais forte que todo mundo, que ele tem que ser o super-homem, a super-mulher, o super-crente. Mentira do diabo. Mentira do diabo, que é repassado por cristãos que ficam em plataformas como essa onde eu estou, com microfones como esse como eu estou, que tem o poder da fala. E aí fala, olha, você não pode sentir medo, se você tem medo você está doente. Aí mesmo é que a pessoa vai ficar. Se você tem fobia, você está doente. Medo é algo natural. Mas eu quero falar da história de um homem que teve um momento da sua vida que eu fico imaginando que ele sentiu e aí ele não tinha para onde escapar. Ali ele teve que enfrentar. Não tinha como ele olhar para a direita, para a esquerda, porque não tinha para onde recorrer. E às vezes o nosso medo é grande, mas às vezes a gente não tem a quem recorrer. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas a gente vai falar da vida de um homem. Para isso a gente vai remeter ao tempo dos nossos patriarcas, mais precisamente lá no livro de Gênesis. A palavra de vida diz que Abraão e Sara tiveram um filho, deram o nome de Isaac. Isaac era o filho que Deus havia prometido a esse casal. Isaac casa-se com uma mulher também chamada Rebeca. Só que Rebeca tinha a mesma dificuldade que Sara, a mulher de Abraão. Ela tinha dificuldade de engravidar. E aí Isaac então ora ao Senhor em favor da sua esposa. O Senhor então responde a sua oração. Rebeca engravida. A palavra de vida diz que Rebeca ela estava incomodada porque eram 2 meninos e eles se empurravam dentro dela. E ela perguntou ao Senhor por que disso. E aí ela foi consultar o Senhor e o Senhor falou, olha, há 2 nações aí que estão no seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho vai servir ao mais novo. Isso Deus falou quando Rebeca foi falar com o Senhor, consultar o Senhor, e ela com as 2 crianças, 2 meninas no seu ventre, e não tinha ultrassonografia na época não, mas ela já sabia, porque Deus já havia falado. O homem precisou inventar ultrassonografia muitos anos depois, mas Deus já te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus já te formou desde o ventre da sua mãe. E Deus sabia que eram 2 meninos. Acontece que chegou a época daquela mulher da luz. Havia realmente gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, seu corpo era um manto de pelos, deram o nome a ele de Esaú. Depois sai seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, e aí deram o nome dele de Jacó.
Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz aos gêmeos, e eles eram, além de diferentes de forma externa, eles eram diferentes também de forma interna, um do outro. Enquanto Esaú, o primogênito, gostava de estar no campo caçando, Jacó gostava de ficar em casa. Tem gente que fala que Jacó era preguiçoso, que gostava de ficar em casa, e que Esaú não, Esaú era forte. Possivelmente Jacó ficava ajudando sua mãe, ou ficava na aldeia, mas Esaú gostava de caçar. Esaú tinha um espírito aventureiro. Só que essas diferenças, elas fizeram com que Isaac se apegasse mais a Esaú. De repente ele olhava para Esaú e fala: bom, dos dois, como esse é o mais velho, e ele sabia da promessa de Deus ao seu pai, a promessa era de Esaú, obviamente, e ele sabia que a promessa estava com o mais velho, e de repente se apegou. Olha como ele é corajoso, ele caça. Devia falar com sua mulher. Já viu Esaú, o que ele trouxe? Pô, viu o que ele trouxe aí? Trouxe servo aí, trouxe uns servos que ele matou 2, 3, para fazer um cozido. Ele faz um bom cozido, e Jacó fica aí. Jacó fica te ajudando, Jacó fica aí nas tendas das mulheres, fica aí nas tendas das pessoas, fica aqui onde a gente fica aqui na aldeia, no nosso acampamento. Certo é que um dia os meninos foram crescendo, essa diferença parece que foi aumentando, e os pais também não souberam tratar isso bem. É assim que eu entendo quando eu li a palavra de vida. E aí Esaú volta de uma caçada, estava com fome. O que Jacó estava fazendo? Justamente na cozinha, cozinhando uma lentilha. Esaú então pede comida a Jacó. O irmão fala que só daria se entregasse o direito da primogenitura. A fome era grande, mas não é porque a fome nossa é grande que a gente tem que entregar aquilo que Deus garantiu para cada um de nós. 40 dias o Senhor passou no deserto, e o diabo veio tentar ele. Jesus, ele se fez humano. Você encontra na palavra de vida Jesus chorando. Você encontra na palavra de vida Jesus dormindo. Será que Jesus não teve fome? Você encontra isso também. Jesus teve fome. Jesus comia. 40 dias e 40 noites Jesus ficou. E o diabo veio logo tocar onde? Na fome. O rapaz saiu para caçar, voltou, a fome era grande, mas a primogenitura, aquilo que Deus havia garantido a ele, por direito, para ele não tinha importância. Então, era melhor um prato de lentilha. Pode ficar, meu irmão. Fica com esse meu direito, eu te dou. Eu vou dar a você esse direito da primogenitura. Pouca gente se importa com esse direito de primogenitura quando fala sobre ele, mas é importante, porque quando o pai morria, o filho homem, sendo mais velho, ele era o cabeça da família, e ele tinha autoridade sobre os demais, enquanto eles permanecessem na mesma casa. Não era só isso, ele era responsável por cuidar dos membros da casa do seu pai. Ele ocupava a posição do pai e representava a família perante o Senhor também. Era algo muito importante. O primogênito geralmente recebia a bênção especial do pai, tinha direito a 2 partes do patrimônio do pai. Ele recebia o dobro que cada um dos seus irmãos receberia, e ele simplesmente não se atentou para toda a bênção que estava na sua direção, entrega ao seu irmão por causa de um prato de lentilha. O tempo se passa, Isaac envelhece, você conhece a história. A palavra de vida diz que seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Aí chega uma hora que ele manda chamar Esaú. Chama lá Esaú, por favor, eu não estou conseguindo mais ver, meus olhos já estão não enxergando. Eu não sei qual vai ser o dia da minha morte, estou velho. Pois bem, a mãe então promove com o filho mais novo então uma armação para que o filho mais novo fosse encontrar o pai, porque o que estava combinado é que Esaú ia sair para caçar. Esaú ia sair para caçar, fazer um cozido, voltar, e o pai ia abençoar. E Esaú saiu e Rebeca ouviu. E Rebeca então foi falar com Jacó: olha, Jacó, teu pai vai abençoar seu irmão. Aproveita agora. Aproveita agora, eu vou trazer a caça aqui. Você faz a comida que ele gosta, para que ele coma, e ele abençoe a sua vida em vez de abençoar o seu irmão.
antes que ele possa morrer. Jacó ainda contestou, mas nós somos diferentes até de forma externa. Meu irmão é peludo, eu não sou, eu tenho a pele lisa. Se meu pai começar a me apalpar, como é que vai parecer? Vai parecer que eu vou tentar enganar, vou fazer ele de tolo, em vez de me abençoar, eu vou trazer sobre a minha vida maldição. Aí a mãe, não, faz o seguinte, eu vou dar meu jeito. Essa maldição, se cair, não vai cair sobre a sua vida, vai cair sobre a minha. Pois bem, ela preparou um cozido, a comida que ele gostava, colocou a fantasia, digamos assim, em Jacó. Jacó foi, você conhece, se aproximou do seu pai se apalpou ele, ainda falou, olha, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Mesmo assim não reconheceu, perguntou 2 vezes, e ele falou pela segunda vez que era. Ele teve a oportunidade de dizer que não era, mas ele disse que era. Então ele fala, olha, então traz da caça. Você veio tão rápido, traz da caça aí que você trouxe. Pai come com Jacó a comida, trouxe vinho, eles bebem. Jacó pede para ele se aproximar, Isaac pede para ele se aproximar, beija Jacó. Sente o cheiro das roupas, abençoa. Abençoa a vida de Jacó como a de um primogênito. Esaú chega então na casa. Ele chega na sua casa com a caça para fazer o cozido que seu pai havia pedido para ele fazer, porque ele sabia que aquele momento era o momento da bênção. Seu pai já não enxergava mais. E aí ele chega, fala com seu pai, no momento em que ele já traz a comida. E o seu pai, sem poder enxergar, pergunta, quem é que está aí? Quem é você? Ele fala, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Isaac, diz a palavra de vida, que ele ficou profundamente abalado, começou a tremer, e aí ele começou a questionar quem tinha apanhado a caça, quem tinha levado a caça para ele, porque ele havia acabado de comer antes que Esaú entrasse e abençoou a pessoa. Quem foi que teria feito isso? Esaú ouviu as palavras do seu pai, logo imaginou que era Jacó. Pronto. Começou então a aflição de Esaú com Jacó. Esaú então chora em alta voz. Seu pai Isaac abençoa ele, mas abençoa de uma maneira diferente. Ele diz assim, olha, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção que seu pai havia lhe dado, e disse a si mesmo lá em Gênesis 27:41, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. O coração de Esaú estava tomado de raiva, estava tomado de angústia, de ira, e ele queria matar o seu irmão gêmeo. Aí Rebeca, a mãe que tinha armado tudo, quando ouviu que Esaú havia dito isso, manda chamar Jacó e fala, Jacó, vai embora. Vai embora, porque depois que seu pai falecer, seu irmão vai te matar. Eu ouvi dizer que ele vai te matar. Vai lá para a casa do meu irmão, vai lá para a casa de Labão em Harã, vai lá, fica algum tempo, de repente vai passar o furor do seu irmão, e aí quando ele não estiver mais irado, mais com a ira contra você, esquecer de tudo que aconteceu, eu vou mandar buscar você, meu filho. Jacó então sai da sua casa, vai para a casa do seu tio Labão, fica lá 20 anos longe da sua terra, 20 anos longe da sua família. Lá ele fica, numa terra estranha, a mais de 800 quilômetros de distância da onde ele estava naquele momento. Você sabe o que é 800 quilômetros de distância? É mais ou menos daqui até a entrada, ou no finalzinho do norte de Minas Gerais, entrando já no estado de Goiás. Pois bem, possivelmente a angústia era trazida ao seu coração pela essa distância, pelos 20 anos,
E lá, Jacó passou a ser enganado, de enganador, possivelmente passou a ser enganado por Labão. Primeiro no casamento das suas filhas, Raquel e Lia, havia conflito. Depois ele foi enganado por conta da situação, querendo ir embora, dar o seu jeitinho para ir embora, por causa do que tinha combinado com Labão. E Labão toda hora mudava o assunto, deu a sua filha, depois mais 7 anos com a sua outra filha. Explorou Jacó durante 20 anos, até que Deus que deu um basta nisso tudo, e chama Jacó de volta à terra de Canaã, lá em Gênesis 31:3. Mas mesmo depois de 20 anos, após tanto tempo, mesmo depois de 2 décadas, a sombra da ira do seu irmão perseguia a sua mente e o seu coração. E Esaú é informado do seu retorno à terra prometida. Jacó, já casado, com bastante filhos, ele teme por sua vida, teme pela vida dos seus filhos. E diz lá, Gênesis 32:9, e Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo, olha o medo aqui, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que tão numerosa não se pode contar. Eu acho que se Jacó soubesse o quanto aquela bênção lhe custaria, de repente ele tinha pensado 2 vezes antes de enganar seu pai, antes de enganar seu irmão, porque 20 anos angustiado, 20 anos com medo, 20 anos preocupado com algo que o seu irmão havia falado: olha, quando meu pai fechar os olhos, quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Agora Deus manda ele voltar. Olha, agora você vai voltar. Você vai voltar lá para a terra. Pronto. Jacó estava na iminência de mais um conflito na sua vida. Só que dessa vez, não era Jacó sozinho. Era Jacó, suas mulheres, seus filhos. Jacó tinha um conflito dentro dele. Jacó tinha medo de Esaú. Esaú era poderoso. Esaú podia dizimar não só ele, como também toda a sua família. Esaú havia ido para um lugar aonde lá ele se tornou poderoso, um homem com outros homens, um homem forte, poderoso, um homem que as pessoas conheciam como sendo um bom homem e forte. Pois bem, Jacó então escolhe entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: cabra, bode, ovelha, carneiro, fêmeas de camelo com seus filhotes, vaca, touro, jumento e jumento. É o que diz a palavra de vida. Ele coloca cada rebanho a cuidar de um servo e fala: olha, vocês vão na minha frente, mantenham distância entre um rebanho e outro. Qual era a tática dele? A tática dele era: olha, quando meu irmão encontrar com vocês e lhe perguntar, olha, a quem pertence vocês que são meus servos e esse rebanho, você vai falar que tudo é um presente para ele. Então ele colocou os servos junto com os seus bens na frente da ida do seu irmão até ele. E aí a ideia dele era: vou acalmar a ira do meu irmão com os presentes que eu vou entregar. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que vai acalmar o nosso coração nos oferecendo cada coisa. E tem gente que faz isso com Deus. Tem gente que barganha com Deus. Tem gente que quer barganhar com o Senhor. Não, olha, eu vou dar isso aqui para o Senhor. Eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou dar essa parte aqui, mas o Senhor tem que fazer isso por mim. E tem gente que ensina isso. Ele instruiu o primeiro, o segundo, o terceiro, e todos aqueles que acompanhavam os seus rebanhos, para dizerem a mesma coisa ao seu irmão quando o encontrarem. E falou: olha, no final vocês falem, ó, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensava: eu vou apaziguar com esses presentes aí,
que eu estou enviando antes da minha pessoa, mais tarde, quando eu ouvir, talvez ele me receba, talvez ele me receba, talvez ele possa ser que ele me receba. E aí os presentes de Jacó foram seguindo à sua frente, ele passa a noite no acampamento, só que naquela noite ele se levanta, ele toma suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Isso na parte da noite. Aí ele fez passar, atravessar o ribeiro, as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e tudo aquilo que ele tinha de bem material, sua riqueza, estava com seus servos. E ele fez todos eles atravessarem o ribeiro. Fez também tudo aquilo que ele possuía, o pouco que ele possuía que estava com ele ainda, também atravessar. Ele fez passar tudo que ele tinha. O que aconteceu, pastor? Ele ficou sozinho. Ele, no Vale de Jaboque, no breu, sozinho. Mãos suaves, coração palpitando, taquicardia, a alma parecia que ia sair do corpo, a aflição tomava conta do seu ser, sozinho. Jacó tinha passado metade da sua vida na casa da sua mãe, protegido por ela, mimado, desprendido de responsabilidade, de repente sem limites. A outra metade da sua vida sendo enganado, sofrendo, sendo machucado, escravizado no seu modo de vida. Agora estava lá, Jacó no Vale de Jaboque, sozinho. Ele e o medo dele. Sozinho à noite. E ele é visto um homem. Nesse momento eu creio que o medo dele já estava na escala do pavor. Ele é visto um homem de noite, ele sozinho, sem ninguém. O que eu e você faríamos? Será que a gente ia correr? Será que a gente ia ficar parado? E aquele homem foi em direção a ele, e diz a palavra de vida, que aquele homem veio para lutar com ele, e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E é uma das passagens mais lindas que eu encontro na palavra de vida, diz que quando o homem viu que não poderia dominar ele, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto eles lutavam. E o homem falou: olha, deixa eu ir embora, pois o dia já se desponta. E Jacó disse: olha, eu não vou deixar ir não, a não ser que você me abençoe. Eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar. E aquele homem falou: qual é seu nome? Ele responde: Jacó. O homem disse: seu nome não vai ser mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó queria saber com quem ele havia lutado, e pergunta: qual o seu nome? O homem responde: por que você pergunta o meu nome? E ali ele abençoa Jacó. Jacó chama aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Jacó, naquele momento, naquela angústia, no meio da noite, sozinho, ele resolveu fazer uma coisa que muitas vezes a gente não faz: confrontar o nosso medo. Ele confrontou o seu medo, ele não se entregou, ele enfrentou, lutou com o anjo no Vale de Jaboque. Em Gênesis 33, 1 a 12, acontece o encontro de Jacó com Esaú. Jacó olhou, viu que o seu irmão estava se aproximando, 400 homens, dividiu as crianças com as suas 2 mulheres e com as suas 2 servas, colocou as servas, seus filhos à frente. Começou com Lia, e depois seus filhos, depois Raquel, até chegar em José. Depois mesmo ele passou à frente, aproximou do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Jacó agora parece que já não tinha mais medo do que fosse acontecer, que é a sua preocupação com a sua família.
E Esaú, diferentemente do que Jacó pensava, correu ao seu encontro, abraçou seu pescoço, beijou, choraram juntos. Viu as suas mulheres, as suas crianças, perguntou: vem cá, quem são, Jacó? Meu irmão, me diga, quem são esses aqui? Esses aqui são os filhos que Deus me deu. As servas, suas mulheres, os filhos se aproximaram, se curvaram, todos eles. Jacó fez com que todos fizessem isso, e Esaú, seu irmão, estava confuso. Olha, no meio do caminho eu fui encontrando gente, e foi falando que você queria me dar esses presentes, e eu não entendi. Eu já tenho muito, eu já tenho o suficiente. Guarda para você o que é seu. Jacó ainda insiste para o irmão levar. Leva um presente da minha parte, eu também tenho uma quantidade boa. E ele fala uma coisa linda: porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Esaú aceitou o presente, os dois seguiram em frente, foram andando. A mudança ela teve um começo. E não foi quando Jacó resolveu confrontar o homem. E se quando Jacó, no íntimo do seu coração, se dispõe a orar. Lembra que eu fui lá atrás e falei da oração que ele faz para o Senhor? Quando ele se dispôs a orar a Deus, no íntimo do seu coração, as coisas mudaram. A renunciar ao conflito, ao seu eu, para defender e depender somente de Deus. E o Senhor, uma teofania, segundo os estudiosos, foi ao encontro de Jacó para transformá-lo em Israel. Na sua luta, as palavras de Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares, tinham uma grande, uma imensa profundidade. Significavam muito e significavam a história desse homem. Era como se Jacó estivesse dizendo: olha, eu preciso da tua bênção, pois aquela bênção que eu roubei, que não era minha, quando eu tentei ser abençoado por meus próprios meios, por meus próprios méritos, quando eu tentei dar uma ajudinha a Deus, aquela bênção me custou. São 20 anos que eu ando com medo, 20 anos que eu estou angustiado, 20 anos que meu coração está aflito, é 20 anos que eu estou com um conflito na minha cabeça. Eu não consigo fazer mais nada. Eu tenho filhos, eu tenho filhas, eu tenho mulheres, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. O medo norteia o meu coração há 20 anos. Eu não vi meu pai morrer, eu não vi mais a minha mãe, eu nunca mais te vi e fiquei com medo durante 20 anos de você me matar. 20 anos eu fiquei com meu tio, e meu tio me escravizou. Meu tio me deixou lá naquela casa. A mulher que tanto eu amava me fez trabalhar mais por ela. 20 anos. O medo tomou conta da minha vida. O medo me conflitou. O medo me consumiu. O medo, ele me trouxe pavor. Até que parece que aquele medo acabou. Eu fico imaginando um homem saindo de Jaboque, passando por Peniel, todo machucado, arrastando a perna. De repente, se você encontrasse Jacó, você vai perguntar para ele: cara, o que aconteceu, irmão? Irmão Jacó, o que aconteceu com a sua vida? Possivelmente ele ia responder para você: olha, eu tive um encontro com Deus. Um homem machucado, arrastando a perna, passando por Peniel. Vem cá. Possivelmente você ia fazer essa pergunta, com certeza. E eu também. Vem cá, irmão Jacó. Mas você teve um encontro com Deus e está machucado. Você teve um encontro com Deus e a sua roupa está rasgada. Você teve um encontro com Deus e está todo sujo. Eu pensei que um encontro com Deus não fosse assim, não. Eu pensei que um encontro com Deus não precisasse cair, bater palma,
Eu pensei que um encontro era só se alegrar, cantar louvor, ver luzes. Olha, meu irmão, Jacó possivelmente ia responder: eu tive um encontro com Deus, mas meu nome me chama mais Jacó. Nesse encontro, ele mudou meu nome, meu caráter e minha história. Preste atenção no que Deus quer falar com você nesse dia 26 de março de 2023. Algumas coisas, elas acontecem quando nós temos um encontro com Deus. E uma das coisas que acontece quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus é a mudança da nossa história. Deus, Ele é capaz de mudar a nossa história. Foi assim com Abraão, que antes era Abrão. Foi assim também com Pedro, que era Simão. Foi assim com Paulo, que antes era Saulo. Foi assim com Jacó, nome que significava trapaceiro. Mas não era o nome, era a história. Sabe o que o medo faz? O medo, ele atrapalha a mudança da nossa história. O medo atrapalha o agir de Deus na nossa vida. A gente tem que dar vazão e lugar para Deus mudar a nossa história. Mesmo que a gente saia arrebentado, machucado, roupa rasgada, todo sujo, mancando. Mesmo que aconteça isso na nossa vida, Deus vai mudar a nossa história para melhor. Vai enriquecer? Não sei. Mas com certeza você vai ter outra visão daquilo que é o mundo, daquilo que é você, de quem é Cristo, de quem é Deus. Até aquele momento na passagem do Vale de Jaboque, e Jaboque quer dizer luta, ele sempre resistiu à vontade de Deus. Ele era muito acomodado. No Vale de Jaboque, ele chegou o momento de conhecer aquele que o tinha escolhido desde o ventre da sua mãe. Lembra lá no começo que foi falado? Que Deus já tinha falado: olha, Rebeca, são dois irmãos, né? O mais novo aí, ele vai subjugar o mais velho. O mais novo, ele vai ser abençoado, é ele que vai ter a bênção. Depois de tantos anos, Jacó correndo atrás daquela bênção durante sei lá quantos anos, depois correu mais durante um tempo fora do seu irmão, a vida toda, metade da vida lá na vila, metade da vila com... O homem de Deus, ele teve que lutar com Jacó para que ele deixasse de lutar a favor de si mesmo. Veja bem, tanto é assim que mesmo Deus lutando com ele, ele ainda prevalecia. A palavra é tremenda. Ele brigava com Deus e prevalecia. Ele brigava com Deus e prevalecia. Sabe o que é isso? Disposição. Disposição para mudança de vida, para mudança de história. O medo caiu por terra. Na hora que ele estava face a face com o medo, ele podia correr, ele podia ir embora, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele falou: o quê? Agora eu vou enfrentar, agora eu vou confrontar. Eu não sei nem quem é, está iluminado aí, mas eu não sei quem é. Eu sei que para aparecer do nada desse jeito aí, deve ser de Deus. Eu vou lutar. Eu não saio daqui enquanto eu não lutar com ele. Ele estava lutando com o seu conflito, ele estava lutando com o seu medo, ele estava confrontando o seu medo. E as pessoas ensinando que a gente só em mudar uma palavra, eu aceito o Senhor, vai ter mudança de vida e vai enriquecer. Não vai nada, meu irmão. Não vai nada. Enquanto a gente não entrar no conflito direto com o nosso pecado, entrar no conflito direto com a nossa natureza, a gente não vai ter mudança na nossa história. Ah, mas aí a gente vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Vai sair sujo. Vai sair machucado. Vai sair mancando. Mas Deus vai mudar a nossa história. Tem gente que não quer fazer isso. Tem gente que não quer conflitar o seu medo.
Tem gente que não quer confrontar o seu medo. Tem gente que não tem mais nem vergonha de pecar. Tem gente que já não fica mais envergonhado de fazer as mesmas coisas sempre, as mesmas coisas erradas. Tem gente aí falando que uma vez salvo pro resto da vida. Então quer dizer, só eu levantar minha mão, falar que eu aceito o Senhor, me batizar e pronto. Aí eu posso continuar a minha vida? Que Cristo é esse? Que Deus é esse que não modifica as histórias? Jacó teve a sua história modificada, porque ele lutou. E na luta dele, diz a palavra que ele prevalecia. Ele lutava e prevalecia. Até que ele falou, estou cansado. Tá legal, tá bom, Jacó. O que você quer? Eu quero uma bênção, mas agora eu quero a bênção verdadeira. Eu sei. Eu creio que no íntimo ele sabia com quem ele estava lutando. No íntimo ele sabia com quem ele estava ali, confrontando. Tem gente que não quer confrontar. Tem gente que não quer ser confrontada. Tem gente que quer correr. Tem gente que quer passar junto com a família do Valdir Abora. Não quer ficar a noite ali sozinho. Tem gente que não ora antes de sair com a família para fugir do seu próprio medo. Porque não adiantava nada, o medo estava dentro dele. Aonde ele fosse, o medo ia junto. Porque o medo é do coração e da mente. Aquele era o momento que Jacó devia deixar de lutar e receber a graça do Filho do homem Jesus, que lutou por nós e venceu. Cristo já lutou por mim e por você. Você acha que aquela cruz foi o quê? Ele se entregou, mas no Getsêmani, na hora que ele estava orando, a adrenalina foi tão grande. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas depois dá uma leitura aí, procura aí. A gente pode sangrar, a gente pode suar sangue. A gente consegue. A ciência explica que a gente consegue suar sangue. Mas para a gente suar sangue, nosso batimento cardíaco deve estar X, a nossa adrenalina deve estar Y, e a gente mesmo assim, depois que suar sangue, não consegue ficar vivo. Você acha que não foi conflituoso? Jesus falou, sabia do propósito dele, da vida dele. Ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, passa. Lutamos toda a nossa vida e não sabemos que a nossa luta só terminará quando vier o próprio Deus e tirar toda a nossa força. Do contrário, a gente vai continuar resistindo. Jacó, ele foi mudado para Israel depois disso. Ele foi abençoado realmente por Deus. Feita nova criatura, não mais um trapaceiro, mas agora um homem de Deus, que anda com Deus, que conhece a Deus, mancando mesmo. Ficou até os seus últimos dias com aquele cajado, servindo de pé, de apoio para a sua perna. Imagina ele chegando na sua velhice. Fica imaginando ele vendo José, já velho de idade, com aquele cajado, mal devia se segurar. Depois de quantos anos se passaram? Tem gente que não quer lutar. Sabe por quê? Porque lutar é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E tem gente que não quer se humilhar. A nossa necessidade não é lutar, é conhecer a Deus. E conhecer a Jesus Cristo, que é a nossa vida eterna. Então, a gente precisa confrontar os nossos medos. Quando você estiver face a face com o seu medo, confronte ele. Ore ao Senhor e confronte ele. Deus, ele pode todas as coisas. Ele, de repente, não vai tirar o medo de você, não. Muito pelo contrário. Ele vai fazer você ter uma outra visão daquela situação. Para isso, você tem que se humilhar. Ser humilde e entender que o medo chegou. E agora, o que tem que fazer? Confrontar. Confrontar. Confrontar.